Glória a Deus. Vamos ver o conselho que Deus quer falar com a gente. Amém? Olha, nós temos uma palavra aqui, ó. Vamos lá. Lá no livro de... Mateus. Vamos lá no livro de Mateus, pessoal. Lá no livro de Mateus, olha o que está escrito aí, ó. Mateus 11. Tudo bem, dona Maria? Tudo na paz? Mateus 11, 25, pessoal. Glória a Deus. Mateus 11, capítulo 25. Acharam aí? Sim ou não? Olha o que está escrito ali, ó. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse, né? Graças te dou, ó Pai. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e revelastes aos pequeninos. Preste atenção, pastor, o que significa isso? Pessoal, a graça de Deus, o que é a graça de Deus? É um favor que a gente não merece, mas Ele nos dá porque Ele nos ama, entendeu? Essa é a graça de Deus, Ele nos dá um favor dEle. A palavra de Deus diz o seguinte: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, está entendendo? A graça de Deus é para os humildes. As pessoas que baixam a cabeça, aceitam o conselho de Deus. Ele está falando aqui, o Senhor escondeu dos sábios e instruídos. Que às vezes tem muitas pessoas que acham que Deus, quanto mais eu estudar, não estou falando só não estudar, não. Quanto mais eu estudar teologia, mas não sei o quê, são os escribas. Ó, tinha escribas, mestres da lei, saduceus, fariseus, eram pessoas com muito estudo. Eles conheciam a Bíblia toda, você entendeu? Mas eles não tinham a humildade para aprender com Jesus, o amor, a mansidão, a humildade. Eles não tinham esse. Você está entendendo? E toda pessoa que é de Deus, ela é diferente. Quem aprendeu com Jesus, ela é diferente. Quem aprendeu com Jesus não julga os outros. Quem aprendeu com Jesus não amaldiçoa ninguém. Você está entendendo? Não amaldiçoa ninguém. Quem aprendeu com Jesus não deseja o mal para as pessoas. Você entendeu? Você não quer ver o mal do seu próximo. Quem aprendeu com Jesus é diferente, pessoal. Se a pessoa puder te ajudar, ela vai te ajudar, mas também, se ela não puder te atrapalhar, ela não te atrapalha. A pessoa, quando aprende com Jesus, ela ama todo mundo. Ela ama todo mundo. Ela ama até os seus inimigos. Então, a gente conhece quem é de Deus e quem não é pelos frutos que essa pessoa dá. Um dos sinais que Jesus disse: nisso conhecereis que sois os meus discípulos. Quando amardes uns aos outros.
E não tem jeito, a pessoa percebe, ela percebe a diferença que você é de Deus. Você é uma pessoa diferente, você ama todo mundo, você se dá com todo mundo. Você não se acha melhor do que ninguém. Você entende que ninguém é melhor do que ninguém. Se a pessoa tiver dinheiro, você vai abraçar ela. Se ela não tiver um centavo, você vai abraçar ela do mesmo jeito. A pessoa que é de Deus é assim, você está entendendo? Ela não é interesseira. Então, às vezes, tem muitas pessoas que, eu sou de Deus, não sei o quê, eu fiz isso, estudei isso, estudei aquilo, mas não é estudar, é aprender com Jesus. Ele falou aqui, entendeu? Ele diz assim, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, que esses muito sábios, muito instruídos, eles não conhecem. É oculto para eles, não conhece o amor, não conhece a misericórdia, não conhece o perdão. Entendeu? Eles só conhece mesmo estudo. E ele disse assim, os sábios e instruídos, e revelaste aos pequeninos. Não é isso? Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Não é isso? Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues. Não é isso? Todas as coisas me foram entregues. Porque assim sim, ó Pai, porque assim te aprouve, né? Todas as coisas me foram entregues, o meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, né? E aquele a quem o Filho quiser revelar. A palavra de Deus serve o seguinte, dizendo que Deus, Ele conhece aqueles que são dele, pessoal. Você não conhece seu filho, sua filha? Deus conhece aqueles que realmente são do Senhor. Aqueles que realmente são sinceros com Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele ama a verdade no íntimo. Glória a Deus. Amém? Inclusive, isso é até assim, por Deus conhecer quem é cada um de nós, né? Por isso que é até perigoso as pessoas que pegam uma pessoa de Deus, sabia? Tem gente que não tem temor de perseguir um pastor, uma pastora, mesmo sabendo que é uma pessoa de Deus. Gente, isso é tão triste, sabe por quê? Porque a família do Saul foi toda por água abaixo, morreu os 3 filhos, morreu ele. É muito triste isso. A família daquele pessoal que perseguiu Daniel, foi ele, a família toda embora. Corá, Natã e Abirão, morreu ele e a família deles todas. Por quê? Tudo isso por não respeitar uma pessoa ungida de Deus. Isso é tão triste, a gente fica até triste com isso, sabia? Porque a gente não quer o mal daquela pessoa, mas a pessoa está plantando uma péssima coisa. Porque quando a gente não conhece a verdade, tudo bem, você é inocente, você não sabe, entendeu? Deus vai te dar uma chance. Mas quando você conhece a verdade, mesmo assim desafia Deus, é uma tristeza, pessoal. Eu estou aí com 2 testemunhos aí que a gente está para montar. A bênção que Deus fez aí na vida de umas pessoas. A Natasha está até para montar, vai montar esse testemunho, botar essa semana lá. Aí você fala, mas essa pessoa não é de Deus nada, então quem é que está fazendo milagre? Quem é que está curando? Quem é que está libertando? Porque o Senhor disse, né, se vocês não vissem sinais, vocês não teriam culpa nenhuma. Agora vocês veem os sinais, mesmo assim vocês estão dizendo que eu tenho demônio.
Você está entendendo? Ele fala, agora você não são mais inocente, porque você vê que a pessoa é de Deus, que Deus usa a pessoa, mesmo assim você está atacando a pessoa, você está perseguindo a pessoa que é de Deus. Gente, não tá bom, se a pessoa não se arrepender rápido, tadinha, a família dessa pessoa vai por água abaixo, a família que paga. Isso é muito triste isso, gente. Eu fico pensando assim, gente, como é que pode a pessoa não ter temor de Deus, de respeitar um instrumento? Não estou falando só pastor e pastora, não, estou falando qualquer um de vocês. Você tem ideia quem somos nós para Deus? Por isso que ele falou, ai daquele que tocar no mundo Deus ungido. Mesmo assim a pessoa brinca. A pessoa pode brincar com fogo. Coisa séria. Ele falou, melhor fora se você amarrasse uma pedra, amarrasse uma corda numa pedra no pé e se jogasse, não dá. O que vai acontecer? Se você amarrar uma pedra bem pesada no seu pé e se jogar dentro d'água, o que vai acontecer? Isso é o melhor que fosse do que aquele que tocar em um desses meus pequeninos. E aí? Às vezes nem tudo, pessoal, é o diabo. O diabo está destruindo a minha vida. Não, tem pessoas que têm muita maldade no coração. Tudo da pessoa no julgamento, a pessoa não fica feliz com a felicidade de ninguém, só vive desejando mal para os outros, a pessoa está contaminada. O coração da pessoa é sujo. Aí depois eu falo, mas por que está acontecendo? Irmão, mas é tudo que a gente planta, a gente colhe. Você está entendendo? Nunca devemos plantar maldade contra ninguém. Isso é uma coisa péssima que a pessoa está plantando na vida dela. Infelizmente, se ela não se arrepender, ela vai colher um troço péssimo. Por isso que eu vigio muito isso, gente. Se eu não puder te ver feliz, triste também eu não quero te ver. Se eu puder fazer alguma coisa para te deixar feliz, eu vou fazer. Se for para te entristecer, eu nem vou tentar fazer aquilo, porque senão aquilo ali vai voltar para mim. Quem vai ficar triste sou eu no seu lugar. Entendeu? Sim ou não? Porque é dando que se recebe. A Bíblia fala lá no Lucas 6, versículo 31. Faça com o seu próximo aquilo que você gostaria que fizesse com você. Se você gostaria que te julgasse, o que você vai fazer? Quer que os outros falem mal de você? Então fala mal dos outros. Então você tem que vigiar o que a pessoa faz, gente. O pessoal não tem juízo. Tem muita gente sofrendo aí por causa da dureza do coração, sabia? Sabe que aquilo é errado, que aquilo é uma maldade do diabo. Mesmo assim a pessoa continua fazendo. Em vez de fazer a vontade de Deus, que é perdoar, amar as pessoas, tratar todo mundo bem. E se você trata todo mundo bem, todo mundo vai te tratar bem. Se você gosta de todo mundo vai gostar de você. Sim, se você perdoa as pessoas vão te perdoar. Agora tem pessoas que reclamam, pois parece que ninguém gosta de mim. Mas claro, a pessoa não gosta de ninguém. Entendeu? Só trata todo mundo mal, as pessoas vão se afastando. Nem bicho não gosta disso. Ou não, pega um cachorro aí, dá um chute nele todo dia. Uma hora ele vai sumir da tua casa. Nem bicho gosta de ser maltratado. Pega um gato aí, todo dia tu joga uma água nele, esfrega a cara dele na parede e vai sumir. Cadê aquele gatinho? Então, porque nem o bicho gosta de ser maltratado. É igual as pessoas. A pessoa só trata o outro mal, a pessoa se afasta, a pessoa vai ficando sozinha, vai ficando uma pessoa ranzinza, seca, o tempo está passando, uma pessoa que ninguém gosta. E aí? Sim ou não? É muito triste isso, pessoal. É isso aí que eu ia falar. Não tem amigos, precisa de ajuda, não tem ninguém para ajudar. E aí? É triste. Você está entendendo? Por quê? Porque a pessoa é assim dos outros. É dano que se recebe. Então a gente tem que mudar, pessoal. Quem aprende com Jesus não é assim, não. Entendeu? Muita gente aí caminha embaixo do braço. Eu sou
cristão, mas irmão, a boca da pessoa está cheia de maldição. A pessoa abre a boca, amaldiçoa mesmo, fala mal de todo mundo, ninguém presta. Só ela que presta. Se puder dar uma pernada na pessoa, ela dá uma pernada. Coisa séria. Gente, a gente tem visto cada coisa no mundo, entendeu? É um pecado a pessoa usar a Bíblia, se esconder, desculpa falar, esconder atrás da Bíblia e fazer um negócio desse, gente. Porque será que Deus não está vendo? Todo mundo está vendo pela atitude da pessoa que ela não está sendo. Pior é isso. O pessoal não fala na cara e fala por trás. Olha lá, ainda diz que é crente, ó. Crente. Crente até o diabo é. Aí a pessoa fica debochando da pessoa, você está entendendo? É assim mesmo. É assim mesmo, não é crente. Crente até o diabo é. Ela ainda diz que é crente. O pessoal debocha tudo, porque é triste isso, sabe? O pessoal falar isso de você. É tão bom quando você está andando na rua, o pessoal olha, aquele ali, aquela ali, eu te falar não. Aquele ali é de Deus. Ou aquela ali, aquela é uma mulher de Deus. Você está entendendo? É tão bom quando falam isso de você. Agora se a pessoa virar as costas, crente. Crente até eu sou desse jeito. Você está entendendo? Crente coisa nenhuma, se escondendo atrás da Bíblia e tal, aí. Fica chato. Mas por quê? Por causa da atitude da pessoa. Ser cristão, pessoal, não é um tipo. Entendeu? Ou uma religião que eu escolhi seguir. Não. Ser cristão é imitadores de Cristo. O que o apóstolo Paulo diz? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Entendeu? Imitar Cristo, você é diferente. Você é manso, você não é aquela pessoa de... Entendeu? Teu coração tem que estar limpo. Jesus disse que bem-aventurado os limpos de coração. Você não é uma pessoa que vê maldade do outro. Se deixar, até te engana. Você é uma pessoa tão limpa de coração que você não vê nem maldade da pessoa. Você vê a pessoa de uma rasteira. Você, caralho, confiei na pessoa. A pessoa me enganou. E você não tem maldade, aquela pessoa teve, você não. Entendeu? Você tem que orar a Deus, para Deus não deixar você cair nisso, porque você não é uma pessoa maldosa. Você não tem coragem de fazer mal aos outros, você acha que ninguém vai ter coragem de fazer mal a você. Aí, às vezes, a gente encontra alguém que tem coragem, a gente tem que pedir a Deus para não cair nessas coisas. Entendeu? Então ele está falando aqui, ó, aquele a quem o Filho quiser revelar, é isso? Isso aqui também é uma revelação. Nós, como filhos de Deus, nós temos que revelar a Deus, irmão. Nós temos que revelar Jesus para as pessoas. Como? Através das nossas atitudes. Quando nós respeitamos o nosso próximo, quando nós respeitamos os instrumentos de Deus, né? Eu conheço aí muitos pastores de várias igrejas, não é só daqui. Se eu ver no meu zap aí, gente, tem muito pastor aí. Cada um de uma igreja diferente, cada um com a sua doutrina, mas eu respeito todos eles. Porque Deus mandou eu respeitar. Sim ou não? Se está certo, se eles estão errados, é problema deles com Deus. Deus não mandou julgar ninguém, eu não sou juiz. Não estou como juiz, o justo juiz é o Senhor. Então eu respeito as coisas de Deus, que é para Deus também poder me abençoar na hora que eu precisar. Abençoar a minha família, como a palavra de Deus diz que nossos filhos são sementes benditas do Senhor. Glória a Deus. Então eu quero que a mão de Deus esteja sobre mim, sobre a minha família, me guardando, me protegendo. Então eu tenho que respeitar as coisas de Deus, pessoal. O Saul, ele perdeu os 3 filhos num dia só. Tudo isso porque ele perseguia Davi. E Davi chegou para ele e falou: o que eu fiz com você? Davi não fez nada com Saul, nada. Muito pelo contrário, Davi teve condições de matar o Saul e não matou. Então, às vezes, tem pessoas que perseguem as pessoas de Deus sem motivo nenhum.
ela não enxerga que isso é um demônio que está na vida delas. Porque se a luz está incomodando tanto elas, tem alguma coisa estranha. Sim ou não? Hã? Aí eu chego no escuro, acendo a luz, troço de luz nojento, pego uma vassoura, começa a quebrar a luz, ele não me fez nada. Só porque ela clareou demais, ofuscou minha vista, eu vou quebrar ela. Deu uma coisa estranha em mim, gente. Sim ou não? Hã? Você está entendendo? É sério, tem muita gente às vezes sofrendo, estou generalizando alguma, tem muita gente sofrendo por causa disso. Percebe uma pessoa de Deus do nada, sem a pessoa fazer nada com ela. E isso é um pecado, porque é uma injustiça você perseguir uma pessoa que não te fez nada. Está entendendo? Mas a pessoa está querendo bem da pessoa, está orando por ela, orando por ele, a pessoa está perseguindo. Gente, Deus olha lá de cima, isso é uma covardia que a pessoa faz. Sim ou não? Hã? Vamos supor assim, vou dar um exemplo. Aí a Rosângela vai para casa, olha com o maior carinho por mim. Não, para Deus, cuida da pastora, não sei o que, tal, da família dela. Ele está aí falando mal da Rosângela, está aí perseguindo. Deus vai olhar lá de cima e vai dizer, você está que lado que você está? Hã? Isso eu estou te fazendo bem, está orando por você está atacando a pessoa do nada. Gente, eu não estou normal, é sério. Isso é normal? Fala a verdade. É normal isso? Isso não é normal, é o espírito que está em mim, pesado. Esquisito isso, entendeu? Do nada, a pessoa está te tratando bem, você está pagando o bem ou o mal. Entendeu? Então tem muita pessoa sofrendo por causa disso, pessoal. E a família da pessoa sofre também, a pessoa fica com raiva, fica chateada. Tem gente que fica chateada com a família. Não, nós somos um exemplo. Que exemplo que a pessoa está dando para a família? Se eu chego para a Natasha, para a Yasmin, fico metendo malho lá no pastor Mota, ou em algum pastor, né? Como é que eu quero que depois elas não temer a Deus? Hã? Aí eu fico chateada, depois elas me respondem, me xingam, eu vou ficar chateada com elas. Que é isso? Às vezes que a própria mãe, mas olha um exemplo que eu estou dando também para elas. Hã? Elas já viram que eu não sou de Deus. Se a minha mãe não é de Deus, você é de Deus para quê também? Você está entendendo? Hã? Ah, engraçadinha, ela não respeita a palavra que corrigiu, eu vou respeitar. Gente, é sério. Hã? É sério. Então, ele está falando aqui, ó. Aí Jesus disse assim, ó, vinde a mim, todos que estáis cansados, não é isso? Porque às vezes a pessoa está cansada, pastor, cansado, você está cansado de esperar, você está cansado de sofrer, você está cansado com a luta que você está passando. Você entendeu? Mas você tem que entender também por que você está passando. Às vezes tem coisas que Deus está preparando a sua bênção e tem coisas que você tem que mudar alguma coisa. Glória a Deus? Sim ou não? Ele está dizendo assim, ó. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Você está sendo oprimido por alguma situação. Ou oprimido por uma doença, um mal que está te atacando, alguma coisa que está te oprimindo, está usando alguém para te oprimir. Porque preste bem atenção, a árvore que dá fruto é apedrejada. A árvore que dá fruto é apedrejada. Põe isso no seu coração. Você é uma pessoa de Deus, sem motivo, vão perseguir você. Porque o que está na pessoa não é a favor do que está em você. Jesus, ele disse assim, ó, o profeta Isaías, ele profetizando sobre a morte de Jesus, sabe o que ele disse? Odiaram-me, no caso Jesus falando, odiaram-me sem causa. E realmente, Jesus não tinha pecado. Por que odiaram Jesus?
Jesus. Fizeram com Jesus. Jesus não fez mal a ninguém. Tudo que ele fez foi o bem. E ele disse, se fizeram isso com ele, que dirá com a gente que eu sou também. Então a pessoa não nada, não tem hoje de você. Você não fez nada com ela. Só porque você é uma luz, você é o portador da luz. Então, a luz incomoda as trevas. Entendeu? Do nada a pessoa tem nojo de você. Você fica assim, meu Deus, mas eu nem nunca fiz nada com essa pessoa. O que eu fiz para a pessoa me tratar desse jeito? E às vezes você está fazendo até o bem, mas mesmo assim você não presta. Entendeu? O que faz mal para a pessoa presta. Mas você que faz tanto bem, você não presta. E aí, pastor? E aí você tem que vir a Jesus. Vai para Jesus, vai para a palavra, ora, não deixa manchar o seu coração. O diabo, quando vê que você está vencendo, o negócio dele é querer derrubar você. Botar uma mágoa, um ódio, um ressentimento, fazer você jogar você contra aquela pessoa que ela já está nas trevas. E se você cair naquela ali, você vai estar nas trevas junto com ela. Entendeu? A pessoa está te atacando, tem um espírito nela, pesado. Ela já não está longe da luz dele. Então, se você cair naquela ali, ficar chateado também, responder, debater, você vai cair naquele laço, não cai nessa. Entendeu? Vai orar, entrega na mão de Deus. O que Jesus fez de tudo que fizeram com ele? Hã? Jesus entregou tudo nas mãos de Deus. Hã? Gente, a gente não quer que ninguém sofra. Não queremos. Não é um desejo do nosso coração que ninguém sofra. Se você é de Deus, você nunca vai desejar nada do mal. Que a vontade de Deus diz que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que se arrependa e viva. Então, se você é uma pessoa de Deus, você vai orar por aqueles que te perseguem, para que Deus venha despertar eles e eles tenham misericórdia deles para eles ser salvos também. Essa é a sua posição de cristão. Mas aquelas pessoas que crucificaram Jesus, que não se arrependeram, que não se converteram, o pior castigo delas foi o Hades. Isso aí é a pior coisa que o ser humano pode passar. E morar no lar que queima com fogo e enxofre eternamente. Entendeu? Por isso que você tem que orar que está indo. O senhor não sabe o que está fazendo, não sabe nem para onde ela está indo. Uma pessoa que faz o mal, vai para lá. Eu já bem falo. Faz o bem, se obedece, vai para o céu. Se você fizer o mal, desobedecer. Tem gente que não pode vir na igreja ouvir isso, não. Então a pessoa nunca vai ouvir o evangelho, porque o evangelho é isso, gente. O evangelho é o evangelho de salvação. A gente, para ser salvo, a gente tem que aprender com Jesus, salvar a nossa família. Por isso que ele disse aqui, ó. Vinde a mim, todos que estáis cansados e que? Oprimidos. Ele está oprimido, uma doença que está te oprimindo, alguma coisa. Ele está mandando você vir até a ele. O que é vir a mim? Vir a mim é vir para a palavra. Glória a Deus. Vinde a mim, vem para a palavra. Todos estão cansados e oprimidos, né? E eu os aliviarei. Aí ele está dizendo assim, ó. Tomai sobre vós o meu jugo e fazei o que, pessoal? Aprendei de mim. Ele está pedindo para você aprender dele. Que sou o quê? Manso e humilde de coração. Jesus ele não é uma pessoa brava, irritada, entendeu? Estourada. Jesus não é assim. Já viu Jesus assim? Jesus é manso e humilde de coração. Ontem eu estava conversando com meu filho, que ele me convidou para dar um passeio com ele, me levou para passear um pouquinho.
E aí eu estava conversando com ele, eu estava falando, o que eu acho muito interessante de Deus é que, embora ele seja tão grande e poderoso, que não há outro poder maior acima de Deus na face da terra. Ele é acima de todas as coisas. Poder máximo, majestade santa. Ele, mesmo ele sendo acima de todas as coisas, ele é tão grande e tão humilde ao mesmo tempo. Você está entendendo? Ele, com toda a grandeza, com todo o poder, ele olha para o humilde, para o abatido, para aquele que está no fundo do poço. Sabe aquela pessoa que errou tudo que tinha que errar, mas se arrependeu, está caído lá, o diabo fez um lixo da vida dela. Se a pessoa se arrepender, Jesus não olha para aquela pessoa. Aquele morador de rua, que às vezes ninguém quer chegar. O ser humano, tem alguns seres humanos que nem perto não chegam por causa do cheiro. Pois Jesus quer aquela pessoa. Para a pessoa se voltar para ele, ele vai lá, vai se aproximar daquela pessoa. Olha que humildade de Jesus. Sim ou não? Ele ama o pobre, ele ama o rico, ele ama o neonato, também ama o que está na sarjeta, ele ama todo mundo. De toda a cor, raça, tribo, nação. Até aquela pessoa que serviu de demônio a vida toda. Se a pessoa se arrepender, Jesus quer aquela pessoa, quer restaurar, quer ajudar. Olha a humildade de Deus. Se fosse outra, né? Serviço de demônio a vida toda, vai ficar velho e quer ficar comigo. Né? Ué, ele podia fazer isso, né? Nós estamos no finalzinho da vida, mais do que na cova, do que na vida. Nem servir não consegue mais, agora não quer vir, entendeu? Mas não, ele é humilde. Se a pessoa se arrepender, salva. Lembra do ladrão lá da cruz? Que foi salvo? Não. Ele podia roubar a vida toda, agora na hora da morte, Jesus. Agora você vai morrer. Não. Ele é humilde, ele é grande, poderoso, mas é humilde. Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. De quê, pessoal? De coração. Você não se acha melhor do que ninguém, você se acha mais santo do que ninguém, você não humilha ninguém. Você é uma pessoa carinhosa com as pessoas, carinhoso. Sim ou não? Você não desconta os seus problemas nos outros. Tem gente que desconta os problemas dos outros, sabia? A pessoa dá problema dentro de casa, porcaria, cheio de problema, já vem, entendeu? Olha, os outros não têm culpa, pessoal. Sim ou não? Todos nós não temos culpas. Inclusive, eu até acho assim uma maldade, sei lá, só Deus sabe, uma maldade muito grande das pessoas que não oram pelos seus pastores, pelas suas pastoras. Porque às vezes não é porque a pessoa fala que ela não tem batalha muita. Um pastor e uma pastora não, se é de Deus, é apedrejado. Se levanta de tudo quanto é lado. Só Deus sabe. Olha lá o Pedro e o Paulo lá. Uma hora era preso, uma hora era com fome, uma hora era pelado. O apóstolo Paulo falou, ele mesmo fez uma lista lá do que ele passou. Perseguido, pedrejado, vai embora. Tem que orar pelo seu pastor, pela sua pastora. Você está entendendo? É uma maldade que você não ora. O diabo se levanta. Aí vamos supor assim, todos nós não temos luta. Eu tenho minha luta, mas quem que eu vou chegar aqui descontando você? Às vezes eu estou com minhas lutas, que eu não tenho problema. Deus que resolve meus problemas, eu boto na mão dele. Mas eu tenho minha luta para resolver e estou escutando a luta dos outros. E com muita atenção. Sim. Aí tem que fazer isso antes para orar. Entendeu? Sim ou não? Aí se bobear, eu tenho mais luta do que aquela pessoa. A minha luta para desse tamanho, da pessoa do pequenininho. Entendeu?
vós o meu jugo, não é isso? E aprendei de quê? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para o quê? Para a vossa alma. Gente, isso é o que mais a gente precisa, paz. Tem gente que não tem sossego, sabia? A pessoa não come sossegado, não dorme sossegado. Às vezes a pessoa tem dinheiro, mas não tem paz. Tem tudo, mas não tem paz. A casa da pessoa é uma praça de guerra, a pessoa põe um abraço do filho, da filha. Aí às vezes tem lá a sua casinha humilde, sua fritadinha, mas tem paz. Ali todo mundo se ama, todo mundo conversa, todo mundo se abraça. Depois vai dormir aquele sossego. Sim ou não? Tem gente que tem tudo aí, dá dinheiro, vai suar, vai não sei o que, mas a pessoa não tem paz. Mas sabe por que isso? Porque algumas pessoas têm o coração pesado, sujo, elas não aprenderam com Jesus, por isso que elas não encontram paz. Fala maldade dos outros, fala mal dos outros, amaldiçoa os outros. Como é que a pessoa vai ter paz desse jeito? A paz foge da pessoa. Você só vive agoniado, só vive cheio de problema. Mas tudo é uma plantação, pessoal. É o que a pessoa está plantando. Se você faz o bem para os outros, você vai ter paz na sua vida. Os outros vão fazer o bem para você. Você vai vencer. Você está entendendo? Mas se a gente planta o mal, o troço volta. A vida é uma colheita, pessoal. A gente tem que vigiar isso. Não viver falando mal dos outros, amaldiçoando os outros. Não faça, nunca faça um troço desse. A maldição bate lá e volta para você. Fica julgando os outros. Você está entendendo? Isso é um pecado. Eu estou falando, eu não sou mais santa do que ninguém, mas eu não vivo desse jeito. Eu não vivo. Se eu ver, eu estou te falando diante do Espírito Santo de Deus, gente. Que Deus sabe que eu estou falando a verdade. Às vezes eu abro o Face lá em casa, eu vejo os vídeos do meu pastor. Eu vi um vídeo dele na carreta, né? Batendo saudade na carreta lá. Vocês viram esse vídeo? Ele batendo na carreta? Às vezes eu vejo umas postagens do pastor Monta, da Giana, que ele saiu. Negócio de balé com a Letícia, às vezes passou um pouquinho, eu fico rindo, sozinha. Ué, pastor, você fica rindo de quê? Porque eu fico feliz com a alegria dos outros. Qualquer um de vocês eu faço isso. Às vezes eu vejo lá, foi lá fulano passeou, caraca, é legal, eu fico rindo, porque eu acho legal a felicidade dos outros. Olha meu coração como é que é. Agora se eu olho lá, aí o dinheiro do dízimo está ali, irmão, Deus que me perdoe. Deus vai olhar lá de cima e vai falar que sujeira no seu coração. Até bem difícil de lidar. Eu estou julgando os outros. Eu não estou julgando. Porque eu não posso julgar aquilo ali, tá entendendo? Eu não fico pastor, eu não sou detetive da vida do meu pastor. O que ele está fazendo, isso aí, eu não sou detetive da vida de ninguém. Até porque quando eu entrego o dízimo, eu entrego ao Senhor. Estou entregando lá, porque eu entreguei na mão para dar muito, mas é de Deus. Outro dia eu estava conversando com o pastor Mota, Carlos, sobre isso. Eu falei, pastor, eu acho isso ridículo. A pessoa que dá um dia vigiando de ver as coisas do Senhor. Tá entendendo? Aquilo ali é de Deus. Eu não vou dar o troço. Deixa eu ver com o pastor. Deus que me perdoe, irmão. Que isso? Tá amarrado, nome de Jesus. Você tá entendendo? Tá repreendido, bem repreendido mesmo. E outra coisa que eu falei com o pastor, eu falei, pastor, se amanhã ou depois Deus te der um carro melhorzinho, que esse aí, o senhor e a Giana prosperar, o senhor merece, o senhor é homem de Deus. O senhor abriu mão de tudo para servir o Senhor. É dedicado à obra de Deus, o senhor é dedicado às ovelhas. É um pastor que se preocupa, que cuida do povo. Eu vou ficar feliz que o senhor puder um bifinho. Você está entendendo? Não adianta amaldiçoar até o pastor. É obra, a casa.
pessoa. Não é só do pastor, não. Qualquer um de vocês, se chegar com uma roupinha nova, poxa, eu fico feliz do seu progresso. Nós somos irmãos, pessoal. Se eu te amo, eu vou me alegrar com a sua vitória. Entendeu? Então tem gente que tem um coração sujo, cheio de maldade. Por isso que a pessoa não cresce. Família não é salva, as coisas dão tudo errado, porque o coração da pessoa é mau. Os olhos da pessoa, os outros é mau, a pessoa julga, amaldiçoa. Sim ou não? Funciona desse jeito. As coisas não é legal. Então eu fico pensando assim, Jesus, porque eu não sou melhor do que ninguém, não. Mas por que as pessoas não pensam igual eu penso? Eu oro pelo meu pastor. Poxa, eu vou te falar uma coisa, eu estou desfazendo o carro do meu pastor, mas até o carro do meu pastor eu oro para ele trocar. Senhor, ele já está há muitos anos, esse carro já está. Tem que ser trocado esse carro dele. Entendeu? O cara está fazendo a obra de Deus, não está adulterando, não está prostituindo, não está bebendo, por que ele não pode prosperar? Só porque ele é pastor. Quer dizer que Deus ama todo mundo na igreja, todo mundo tem direito, menos o pastor. Todo mundo é filho, menos o pastor. Você está entendendo? É esquisito o negócio, gente. Acho que eu vou fazer um programa de defesa aos pastores. Todo mundo pode comer, o pastor não pode comer. Se comer, é o dinheiro do dízimo. Você está entendendo? Aí o pastor vai viver de vento. Pastor vive de vento. Todo mundo pode ver do pastor. Gente, coisa séria. Todo mundo de vez em quando dá uma parceria, o pastor também não pode. Fica dentro de casa o tempo todo trancado. Senão o dinheiro. Você está entendendo? Gente, isso é muito sério. É muito sério. Ontem eu postei umas fotinhas aí, eu quase não boto nada meu no Face. Mesmo assim, eu já postei meio cabreiro. Entendeu? Eu vou postar lá, porque quem me julgar está em pecado. O problema é deles. Quem me julgar, o problema é dele. Não tem nada a ver com isso. Foi meu filho que me levou para passear. Ele pagou tudo. Eu só fui. Agora, quem quiser me julgar, vai ter pecado. Porque ainda tem estudo. Coisa séria lá. Pastora lá. Eu estou entendendo? Isso é um pecado, gente. Deus me livre, eu não tenho esse coração. E aí eu ficar feliz e quando eu vejo lá o pastor, se você soubesse a pressão psicológica que sofre o pastor, irmão. A luta que é, as batalhas que é uma atrás da outra. Perseguição. Pastor sofre muita coisa. Perseguição. É batalhas uma atrás da outra. Madrugadas de oração. Madrugadas de jejum. É você ter que se resolver o problema dos outros. Você está cheio de problema. Só que não tem ninguém para resolver o seu, só Deus. E aí? Você tem que resolver o problema de todo mundo, não tem ninguém para resolver o seu, só Deus. Se você soubesse a luta que é, a vida de um pastor, de uma pastora, as pressões psicológicas, porque a perseguição do lado de fora, a perseguição do lado de dentro. Porque o apóstolo Paulo, tu via que ele passava uma lutazinha interior, tu viu dele? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Que o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. E o bem que eu quero fazer, isso eu não consigo. Por quê? Um pastor e uma pastora não tem jeito, ele não pode, mesmo que ele queira. Não existe ninguém perfeito. Mas mesmo que ele não, ele queira, ele vai sofrer uma pressão muito forte se ele tentar viver em pecado. Porque ele foi escolhido para aquilo ali, uma hora. E eu, vamos supor assim, que nem já chegou gente me ligar infartando. A senhora, Dona Maria, aquele dia lá no hospital. Aquele dia lá que a senhora me ligou. Acho que foi de manhã, não foi? Eu tinha que estar preparada para fazer o que eu fiz. Você está entendendo? A Dona Maria estava mal lá no hospital, tal, nada dava jeito, já ia internar.
Eu tive que fazer uma oração nela lá e repreender aquele mal. Eu tenho que estar preparada para isso. Preparada o quê? Longe do pecado, pessoal. Porque se eu estou em pecado, como é que eu vou mandar o troço sair? Ele não vai sair. Você está entendendo? Então você não sabe a luta que tem um pastor e uma pastora. Por isso que eu oro muito pela vida do meu pastor. E fora de que cada ovelha, armatada da vida daquelas ovelhas lá, o pastor tem que lutar junto. É você tomar mesmo. Ou você acha que eu sou bíblia de oração para quê? Ora porque o fulano está morrendo lá no hospital. Aquilo ali é uma batalha espiritual contra o espírito da morte. Você vai ter que entrar na guerra. Oração, jejum, entendeu? É batalha. Então, às vezes as pessoas não sabem, não têm ideia do que é a vida de um pastor e uma pastora. E fora as renúncias, né? E renunciar a muita coisa para poder andar com Jesus. Renunciar à própria vida, por exemplo, eu tenho um pessoal aí, até a mãe do João Vitor, não tem aqui da igreja? Ela está lá em Cabo Frio. E lá tem um lugar bonito, umas praias lá. Essa semana mesmo passada ela falou comigo: pastora, vem para cá com as suas filhas. Vem para cá, passear um pouco, esfriar a cabeça, aquela coisa toda. Tem minha irmã lá em Petrópolis. Eu não vou. Mas por quê? Porque o meu passeio tem que ser ir e voltar logo. Eu não posso ir para lugar para ficar 2, 3 dias fora. Porque isso vai atrapalhar os cultos. Se eu for na segunda, terça de manhã tem culto. Aí quarta tem culto. Se eu for na quinta, sexta tem culto. Se eu for no sábado, domingo tem culto. Você está entendendo? Então não tem aquele negócio de tirar férias. Tirar férias, tirar um tempinho para você esfriar a cabeça. Não tem isso. E a cada coisa que a gente pega, se você ver meu celular aqui, eu não sei com quem que eu estava mostrando. Eu mostrei a Natasha e a minha nora falou comigo: pastora, você é muito forte ver essas coisas. Se você ver cada coisa que tem aqui no meu celular, pessoa com os pés até no osso, a Natasha está para montar esse testemunho aí. Pedaço de cabeça faltando, coisa séria, coisa pesada que vem para a gente orar. E a gente tem compromisso de orar pelos enfermos, orar por essas pessoas. Deus está contando com a gente com as nossas orações. Entendeu? Então a obra de Deus, ela exige muita dedicação, muito carinho, muito amor. Você tem que se dedicar, tem que abrir mão de certas coisas para estar servindo a Deus. Sono, né? De madrugada o Espírito Santo te acorda 3 horas da manhã para você orar. E a vida de pastor é orar, gente. Hora de manhã, hora de tarde, hora de noite. Porque o zap, as pessoas não param. O que mais a pessoa chega para o pastor, ora para não sei o quê. O pastor ora comigo para não sei o quê. Pastor ora. Ontem eu estava passeando um pouquinho com o meu filho que levou, como eu falei, né? Que convidou para poder passear um pouquinho com ele. Ele foi fazer um passeio com a esposa dele há um tempo atrás. Aí eu fiquei com a neném, mas porque eu gosto de ficar com a neném. Minha única netinha, né? Eu gosto de ficar com ela. Mas aí ele ficou tão alegre que ele falou: mãe, pode deixar que assim que eu tiver oportunidade eu vou levar a senhora para dar um passeio também. A senhora me ajudou tanto aí. Aí ele pegou um dinheiro lá e me convidou para passear um pouquinho. Eu fui com ele ontem. As meninas ficou lá na casa da minha nora, que a minha nora também não foi só eu e ele. Aí eu estava lá no banheiro, esperando ele sair. Eu fui no banheiro e estava esperando ele sair. Aí tinha um montão de gente pedindo oração. Eu sou internada, sou no hospital. Aí eu estava falando com ele, falei: poxa, tinha tanta gente pedindo oração. Ele: agora, mãe, que mandou ficar agora, em tudo quanto é lugar. Tem muita gente sofrendo, muita gente precisando de oração, gente. E a gente, como a igreja de Cristo, não tem jeito, é um dever nosso orar. Ó, quer ver? Vou te mostrar aqui, ele está falando aqui, ó. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou o quê, pessoal? Manso e humilde de coração. Jesus está mandando você aprender com ele. Ele é manso e é o quê? E é humilde. Glória a Deus.
Você é uma pessoa tranquila, você ama todo mundo, tá todo mundo bem. É assim que a gente tem que ser, pessoal. Nós somos representantes de Jesus Cristo aqui na terra. Glória a Deus. Não só para o povo, não, somos representantes também para a nossa família. Tem isso também, tem pessoas da nossa família que precisam ver Jesus em nós para se converter. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, ó. E encontrareis o que, pessoal? Descanso para a vossa alma. Não é isso? Você vai ficar sossegado, você vai ficar tranquilo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é o quê? Leve. Você está entendendo? Jesus não quer você sofrendo, desesperado, não é nada disso não. A responsabilidade de uma pessoa de Deus é grande, né? Eu acabei de falar para você. Mas Deus quer que você tenha paz. Você tem sossego, você é uma pessoa tranquila, Deus cuida de você. Para isso você tem que vigiar, cuidar para você não cair no laço, nas armadilhas. Você está entendendo? Porque o inimigo está aí ao nosso derredor. O negócio dele é derrubar, destruir família, destruir casamento. Ele tem feito isso, pessoal. Né? Doenças, você vê aí que cada dia tem surgido cada doença que nem os médicos sabem o que é. Eu estava orando por uma pessoa aí, a gente está também para colocar esse testemunho aí, que a pessoa não sabe nem o que era. Sei que a gente orou, o nosso sal estourou tudo lá para fora lá, seja lá o que for, sair em nome de Jesus. Entendeu? Então, esses últimos dias, a gente tem que se apegar muito com Deus para salvar a nossa família, como Noé, né? Noé não largava aquela arca. Deus mandou ele fazer a arca, não mandou para salvar a família, ele não largava aquela arca. Dia e noite ele trabalhava ali. Por isso que ele conseguiu salvar a família dele. Pastor, como é que é a arca? A arca é você está agarrado na palavra, está sempre em oração, vigiando o seu coração, que você deixa entrar no seu coração, porque tem coisas que edificam e tem coisas que contaminam. Você falar mal dos outros, espraguejar os outros, isso aí é tudo coisa que não é de Deus, irmão. Você tem que aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. E outra coisa que ele falou, vamos lá no 1 Timóteo, pessoal. Lá no 1 Timóteo, ele está falando o seguinte. Gente, eu gostaria de falar com vocês, eu estou colocando lá o link nas redes sociais ali, pedindo o pessoal para compartilhar. Além das reuniões, nós estamos agora numa programação na Web Rádio IPEC. Essa rádio ela é uma rádio online, a gente está botando um link aí. A gente está com um programa agora, uma programação de segunda a sexta, momentos de oração às 18 horas, né? E às quinta-feira, às 15 horas, a gente está com uma programação Crê, Somente Crê. E estamos aí com uma novidade que a gente estamos organizando ainda para fazer aí o culto no lar, que é uma outra programação que a gente está organizando aí para colocar no sábado, dia de sábado, na Web Rádio PEC. E pedindo ao pessoal para ajudar a compartilhar o link dessa rádio, porque ela é online. Quanto mais você compartilhar o link, melhor para ajudar e espalhar, pessoal, o evangelho, entendeu? Não é que a gente quer ficar famoso, nada disso, não. Famoso, e nem eu falei aqui já, famoso é Jesus, a gente é apenas conhecido, entendeu? Mas é para a palavra de Deus ser divulgada. Porque parece que não, mas ainda tem muitos lugares que a palavra é preciso da palavra. Glória a Deus. Me mandaram uma mensagem aí de um povo aí de fora aí, que eu não sei, porque não adianta também eu ser hipócrita, dizer, não, eu sei que eu falo aquela língua lá que eu não sei nem de que língua é, a verdade é essa. Mas ele me mandou uma mensagem lá, mas hoje a gente tem como traduzir. E aí a pessoa estava pedindo, poxa, manda vídeos das pregações, da coisa da igreja de vocês, porque o pessoal aqui
O pessoal que está sedento da palavra de Deus. Eles querem conhecer mais o Evangelho, o pessoal que quer ouvir mais a palavra. Eu dei teu endereço no Face, mandei um vídeo e falei, ó, aí já tem uns vídeos aí, você pode estar assistindo. Então tem lugares que você está pensando, todo lugar tem a palavra. Não, tem lugares aí que a pessoa está precisando. A Bíblia diz que é para te repartir o pão. E o que é Evangelho? Evangelho é boas novas de salvação, pessoal. É você entender que o seu caso tem jeito. É uma doença, mas Jesus Cristo, o que ele disse? Verdadeiramente já tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E por suas feridas todos nós já fomos. É você entender que há jeito para o seu filho, para a sua filha. Pastor, meu filho está na droga, minha filha está na prostituição. Mas é como eu preguei aqui essa semana, né? Eu estava meditando lá naquela palavra lá que eu ouvi. Por isso que a gente tem que ouvir. Porque se você não ouvir, primeiro café é pelo ouvir. E se eu, por exemplo, sou uma pastora, eu não ouço, como é que eu vou ensinar se eu não ouvir? Se eu não aprender e não ouvir, eu não vou ter nada para dar para você, eu vou estar vazia. Eu vou começar a arrumar um montão de desculpa aqui, um montão de coisa na minha cabeça. Então eu tenho que ter para dar. Então eu ouvi essa semana lá, inclusive essa palavra que eu ouvi foi até pelo missionário R.R. Soares, não foi pelo meu pastor. Mas claro que eu não deixo de ouvir o meu pastor, tá, pessoal? Com certeza. Todas as lives que o pastor faz, eu ouço a palavra do meu pastor. Só que eu ouvi um videozinho lá do R.R. Soares, que ele estava contando testemunho, sobre a mulher, né, que ela descobriu que na Bíblia, no Isaías 61, que a palavra de Deus diz que nossos filhos são semente bendita do Senhor. Você está entendendo? Eles são o quê? Semente bendita do Senhor. Então pode estar no tráfico, pode estar na prostituição, pode estar onde for. Se você invocar o nome do Senhor, você ficar crendo, Deus vai botar a mão naquele filho, naquela filha. Só que eu vou ensinar uma coisa a vocês, se vocês quiserem me imitar, eu não sou Jesus não, tá, gente? Mas o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas se vocês quiserem me imitar, vocês imitam. Se vocês não quiserem, eu nunca, jamais eu abro a minha boca para amaldiçoar um filho meu. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, a morte e a vida estão no poder da língua. Jesus amaldiçoou aquela figueira quando ele falou, nunca mais haja fruto de ti. O que aconteceu? A figueira se secou e nunca mais houve fruto. Às vezes a pessoa amaldiçoa os seus filhos sem entender que está amaldiçoando. Ah, mas isso aí é muito preguiçoso, muito lerdo. Até paga a escola, mas isso não aprende nada. Então, as suas palavras é uma profecia que abençoa ou amaldiçoa. O que Jesus falou com a figueira? Nunca mais nasça fruto de ti. O que aconteceu? A figueira se secou. Então, se você falar, meu filho é muito burro, pode ter certeza, ele vai ser burro. Ah, meu filho é muito rebelde. Ele vai ser, irmão, não tem nada. Você pode orar de joelho, a mão escura, que ele vai continuar sendo rebelde. Porque você está amaldiçoando com a sua boca. Gente, leia o livro de Jacó. Não esquece não, lê lá. Quando Jacó abençoou seus filhos. Não é? Então, você fez assim, olha, você correu, não a passagem de Jacó. Quando Jacó estava para morrer, ele abençoou os seus filhos. Vê lá na Bíblia se tudo que ele falou dos filhos não aconteceu certinho. E outra coisa, quando Esaú e Jacó foi lá roubar a primogenitude, né, do irmão dele, o pai abençoou o Jacó sem querer no lugar do Esaú, sim ou não? Depois o Esaú veio, abençoa-me a mim também. Ele falou, agora já era. Agora já abençoe seu irmão para que ele seja o primeiro, né, o primogênito. Não teve mais como voltar. Se você soubesse o que é a bênção de um
pai e de uma mãe, o que é a palavra de um pai e de uma mãe, tem poder sobre a vida do seu filho. Se não chegar, mas foi tão forte, Cida, que a profecia que ele fez, ele mesmo não pôde tirar mais. Tá entendendo? Ele não pôde tirar mais. Não podia. Gente, isso é muito sério. Uma bênção de um pai e de uma mãe. Essa é uma profecia de um pai e de uma mãe, é muito sério. Tem um montão de filhos e filhas sofrendo aí porque eles são amaldiçoados pelo pai. E a mãe e o pai não entendem quem é eles. Acaba amaldiçoando. Eu sei disso porque hoje eu tenho o Igor, meu filho mais velho. O Igor, ele é muito trabalhador, graças a Deus. Só que quando o Igor tinha uma idadezinha, tu lembra? Mais ou menos uns 12 anos, 14 por aí, o Igor não gostava de jogar um bicho fora. O negócio dele era videogame. E aí o que eu fazia? Amaldiçoava. Preguiçoso, sai se continuar assim, não vai gostar de trabalhar, não pode fazer nada dentro de casa, só fica nesse videogame, que não sei o quê. E não era só eu, não, todo mundo da família amaldiçoava ele. E cada vez ele ficava pior. Aí eu fui para a igreja, eu comecei lá com o pastor Mota. Aí um dia eu fui lá no escritório, pastor, eu queria conversar com o senhor. Ele falou assim, olha, se eu tenho que orar pelo meu filho não pode fazer nada, preguiçoso, só fica lá com aquele videogame lá, e que não sei o quê, joga um lixo fora, pastor, se continuar assim, ele vai nem gostar de trabalhar quando crescer. E o pastor está ouvindo, é mesmo? Né? Aí depois o pastor falou assim, ele é tudo isso que você está falando. Ele disse, eu estou te falando o que é, pastor? Preguiçoso. Eu estou te falando o que ele é. Aí o pastor falou, sabe por que ele é tudo isso? Eu falei, por quê? Porque você está falando que ele é. A Bíblia diz o seguinte, enredaste-te com as palavras da tua boca. Isso está lá no Provérbios 6, acho que é versículo 2, né? Enredaste-te com as palavras da tua boca. Prendeste com as palavras da tua boca. Você que está falando que ele é assim, você fica preso no que você falou. O dia que você passar a abençoar o seu filho, mesmo ele sentado lá, o pessoal fala, isso é um trabalhador. Pastor, mas não é, irmão, mas aí é que você tem que ler a Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Está escrito no princípio, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo. Jesus olhou lá de cima, Deus, né? E disse, haja luz. Não tinha luz, tinha trevas. Mas Jesus não olhou lá de cima, haja treva. Treva já tinha. Se ele falasse haja treva, ia continuar treva. O que Deus falou? Haja, tinha luz? Não. Quando ele falou haja luz, houve a luz. Sabe o que significa isso? Ele trouxe a luz, a existência, falando. Quando ele falou, profetizou, haja luz, houve luz. Então você tem que profetizar, não o que você está vendo de ruim, você tem que profetizar o que você quer que seja. O que eu via nele era o quê? Preguiça, só que eu queria que ele fosse trabalhador. E o meu pastor falou, você tem que parar de falar isso. Você tem que falar, meu filho é o mais trabalhador, mais esforçado da face da terra, e ele vai mudar. Aí eu, caraca, aí eu saí da igreja pensativa daquilo, né? Falei, então, eu fiquei triste. Eu falei assim, então a culpa é minha. Eu que estou amaldiçoando ele. Aí, para acabar de completar mesmo a cajadada, eu cheguei em casa, na época eu escutava outras pregações também. Eu botei uma pregação do Josué Brandão. Não sei se esse homem ainda prega por aí. É um pregador também muito usado por aí. E aí o homem não estava falando a mesma coisa? Que a morte e a vida estavam no poder da língua, que as coisas são do jeito que a gente fala.
Aí eu lembro um radinho velho que eu tinha, todo quebrado, estava escutando isso. Poxa. E eu mudei o jeito de eu falar. Passei a abençoar ele. O pessoal falava, isso é preguiçoso. Eu repreendi. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus. Meu filho vai ser muito trabalhador. Irmão, logo depois que eu comecei, eu já com um trabalho na farmácia, daquela idadezinha dele. Aí ele pegou uma bicicleta, lembra? Acho que ele começou a trabalhar na farmácia. Começou a trabalhar na farmácia, começou a me ajudar. Hoje ele é um menino muito trabalhador. Às vezes a gente não tem nem muito tempo para a família, trabalha até sábado. Você está entendendo? Porque eu mudei meu jeito de falar. Se eu não mudo, ia ficar aquilo toda a vida. Então tem gente que não sabe falar dos filhos, das filhas, da família e acaba amaldiçoando. Cada vez que amaldiçoa, vai piorando mais. Vai piorando mais. A pessoa vai achando que é assim mesmo. Não é assim mesmo. A gente tem que aprender com o Evangelho. A mulher sunamita, ela tinha um filho morto. O que ela falou quando perguntaram a ela? Vai bem com você? Vai tudo bem. Vai bem com seu filho? Vai tudo bem. No final, o que aconteceu? Foi tudo bem. Ela profetizou. Entendeu? Então você tem que ter cuidado. Ih, fulano não vai dar, não puxou meu sangue, não. Aquilo é terrível, não faça isso. A morte e a vida está no poder da língua. A hora que você começar a abençoar, a pessoa pode ser a pessoa mais perturbada da face da terra, mas abençoa a pessoa todo dia para você ver só. A Bíblia diz que quem a gente abençoar será, quem a gente amaldiçoar será, está lá na passagem de Balaão, Balaque e Balaão. O próprio Balaque, né, falou para Balaão, porque eu bem sei que quem você abençoar e quem você amaldiçoar, o diabo sabe disso, que quem você abençoar, quem você amaldiçoar, ele ainda falou, vem, eu te peço, amaldiçoa esse povo, que é para que eu possa ferir eles. Se você amaldiçoar, eu posso ir lá e fazer a maldição se cumprir, mais ou menos assim. E nós somos cristãos, se você amaldiçoar, o diabo vai cumprir a sua maldição. O profeta lá não fez isso, amaldiçoou aqueles meninos lá em nome de Jesus, ficou, desce calmo, esse saiu 2 ursas de dentro do mato, matou todo mundo. Brinca com a sua boca. Se soubesse o poder que tem isso aqui, ó. Você é imagem e semelhança de Deus, pessoal. O que você fala é um decreto. As suas palavras é um decreto no mundo espiritual. Por isso que no livro de Apocalipse está escrito o seguinte. No livro de Apocalipse está escrito assim, ó. Que o Senhor comprou homens e mulheres de todas as tribos, línguas e nações. E o que ele fez para o nosso Deus? E os fez reis e sacerdotes para o nosso Deus. O que significa isso? Tu viu que tu vai ver lá no... Pesquisa aí a palavra de um rei. Um rei, a palavra de um rei, não podia voltar para mim. No mundo espiritual, nós fomos feitos reis e sacerdotes para o nosso Deus. O que a gente fala é um decreto no mundo espiritual. Tanto de bom quanto de ruim. Lá o rei, quando selava lá com aquele anel dele lá, ninguém podia revogar mais. Por isso que o rei não conseguiu livrar o Daniel da cova, porque ele já tinha feito o decreto. Você entendeu? Então a gente tem que ter cuidado com a nossa boca. Aí Deus quer fazer. Por exemplo, tem aí a Yasmin, aí eu oro para que ela seja uma coisa, eu vou lá e amaldiçoo ela, falando que ela é outra. Por mais que eu ore, Virgínia, ela nunca vai chegar a ser o que eu quero, a não ser que eu profetizo sobre ela. Às vezes eu estou orando de madrugada, eles estão dormindo. Aí eu falo, Deus, estou abençoando todos os meus filhos. Teu Espírito Santo ser derramado sobre eles, como o Senhor falou. Nos últimos dias eu derramarei sobre os seus filhos o Espírito Santo. Eles profetizarão, falando em línguas. E eu falo com Deus, Pai, estou abençoando eles. Estou falando que bendito é o fruto do meu ventre, para que eles frutifiquem, para que eles tenham bastante saúde, para que eles tenham cuidado com o Senhor. Abençoa, nunca
nunca amaldiçoa. Até porque se Deus falou que é semente bendita do Senhor, quem vai falar que é maldito? Você está até em pecado se você falar isso. Deus está falando que é. Eu estou falando que é maldita. Você está entendendo? Sim ou não? Sim? Então, nós não podemos amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, pessoal. Sim ou não? Para a gente finalizar, para a gente ir embora, vamos embora já, é Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Eu queria lembrar o pessoal que agora, sábado agora, pessoal, nosso culto jovem. Glória a Deus. A gente temos aí, como é que é, Rosa? Culto temático. Glória a Deus. A gente vai ver aqui o Abraão, Moisés, a Sara, o povo todo aqui. Então ele está falando aqui, ó. Acharam? Ele está dizendo assim, ó. 1 Timóteo 2, capítulo 1, ele diz: devemos fazer oração por todos os homens. Todos. Todos significa, pessoal, todo. Mas o Getúlio eu vou orar como gosto dele. Aí a gente está no pecado. Ele falou todos. Glória a Deus. Admoeste, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Isso aqui é um mandamento do Senhor para todos nós. Não é só pastor e pastora, não. O dever nosso é orar por todos. Glória a Deus, que é dando que se recebe. Se ora pelo teu próximo, Deus vai olhar para você, sabe o quê? O Jó. Deus mandou o Jó orar pelos amigos dele. Olha a situação que Jó estava. Se fosse outro levar, poxa, não estou aguentando nem comigo. Situação que eu dou, vou orar pelos outros. Mas Deus mandou ele orar pelos amigos. Enquanto ele estava orando pelos amigos, que aliás, Deus mandou ele orar pelos amigos, porque os amigos dele pecou. Porque o Jó estava passando um pedacinho lá, aquilo ali era um assunto de Deus com o Jó, e os amigos dele julgaram o Jó, dizendo que o Jó estava passando isso, que o Jó era pecador, que o Jó tinha... Entendeu? Eles erraram o alvo. Deus falou melhor para os seus amigos: se você não perdoar e não orar por eles, eu não vou perdoar eles. Aí eles foram orar, o Jó orou pelos amigos. Porque a palavra de Deus diz o quê? Orai pelos que nos perseguem. Ali ele estava sendo mais inimigo do que amigo. Ele estava acusando o Jó de um montão de coisas que o Jó não fez. Enquanto Jó orava por eles, a Bíblia diz isso: enquanto Jó orava por ele, Deus virou o cativeiro de Jó. Mudou a vida de Jó. Enquanto você ora pelo próximo, você ora pelo filho do Toinho, Deus está orando para o seu. É dano que se recebe. Agora amaldiçoa o filho do Toinho para você ver só. Se o próximo pegou respinga lá para o seu. Julga o filho do Toinho que vai vir para você. Porque ele disse: és inexcusável vós quando julga, seja quem quer que seja. Que você que julga o próximo está se condenando a passar o mesmo. Isso está lá no livro de, acho que é Romanos 2, né? Romanos capítulo 2, versículo 1. Lê lá. Quando nós julgamos, nós estamos condenando a nós mesmos a passar aquilo ali. Você julga o filho do outro, isso vai aplicar na tua conta, pessoal. Daqui a pouco o teu filho está fazendo pior. Aí você, meu Deus, mas quem que houve? Mas foi aquele dia que você julgou. Tem que ter cuidado. Vê você julgar, ora. Ajude em oração. Você tem um coração bom, você é um cristão, uma cristã. Amém? Se seu filho está com saúde, ora pelo filho do outro que está doente. Teu filho tem vício? Não, ora pelo filho do outro que está nos vícios. Para ficar igual o seu. Glória a Deus. Sim ou não? O evangelho não é um egoísmo, não, gente. O evangelho é uma multiplicação. É uma soma de mais e mais e mais. Você está entendendo? Você quer dividir o pão. Deus quer que todos
todos alcancem a salvação. Não é só eu e minha família, não é isso não, entendeu? Deus quer que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Ele não falou isso para Abraão? Todas as famílias da terra serão abençoadas em ti, é isso? Não, é só a sua família que vai ser abençoada. Foi isso que Deus falou. Tem que entender o que Deus quer. Aí ele está dizendo aqui, orações e intercessões e ações de graça. Por quem, pessoal? Por todos os homens. Por quem? Pelos reis. Hoje não existe mais, praticamente não existe mais reis. Mas eles estão falando aqui. E por todos que estão aonde, pessoal? Em eminência. Pastor, o que é isso? Todos que estão no poder. Você tem que orar por todos. Por governadores, prefeitos, presidentes, deputados. Mas por quê? Para você ter uma vida quieta, sossegada. Porque se o demônio tomasse as pessoas, o prejuízo é nosso. E não adianta você querer tirar demônio xingando. Você tira o demônio orando. Você está entendendo? Senhor, toma a frente, levanta a pessoa aí, segundo o seu coração, que vai dirigir o negócio lá. Está entendendo? Não, amaldiçoa, agora você está piorando as coisas. E quanto mais você amaldiçoar, mais o demônio vai trabalhar lá. E você vai estar fora da palavra, porque Deus está mandando você orar, não é amaldiçoar. Se todo mundo orar, muda, pessoal. Lembra do faraó? Vou te dar um exemplo. Abre seu coração para você entender. O faraó que entrou lá depois daquele que era amigo de José, morreu aquele que era amigo de José, entrou. Aquele faraó lá começou a oprimir o povo de Deus. Ele estava em eminência, estava no poder. Se esse povo continuar crescendo, vai querer tomar tudo. Vamos fazer o seguinte, vamos botar mais serviço aí para eles. E mandamos construir tijolo de noite. Os caras cansados, eles tirando o couro do povo. Mas só que quanto mais tijolo eles faziam, mais filho também nascia. O cara, o pessoal tinha disposição, entendeu? Mais filho nascia. Aí não, então a gente vai ter que dar um jeito. Vamos fazer o seguinte, manda as parteiras matarem o menino, né? Todos os meninos a parteira mata já no parto. Olha só. Aí a parteira temendo a Deus, o que elas faziam? Elas poupavam a vida do menino. Até que daqui a pouco ele mandava matar. Aí, irmão, eles estavam perseguindo o povo de Deus. Sabe o que aconteceu? O povo de Deus juntou todo mundo e começou a clamar a Deus. Clamar. Por causa da opressão. A Bíblia diz que quanto mais eles oprimiam o povo, mais o povo orava. Aí o que aconteceu? Deus apareceu na sarça e chamou Moisés. Eu chamou Noé, olha só, que misturada que eu vou fazer. Chamou Moisés. E o que Deus falou com Moisés? Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo. E como eles estão sendo oprimidos pelos seus os seus opressores, né? No caso era o faraó lá que estava com o poder. Eu desci para livrar o meu povo. Eu vou te enviar para tirar ele de lá. Deus desceu para levar aquele povo. Por causa de quê? Do clamor daquele povo, para tirar aquele povo da mão do faraó, que estava em eminência, estava no poder. Tirou da opressão de Satanás, da opressão daquele homem que estava sendo usado por Deus. Através de quê? Da oração. Não é diferente hoje, mas está oprimido, mas tem que orar. Se você não orar e amaldiçoar, pior. Porque aí Deus não vai descer no seu amaldiçoando, mas começa todo mundo a orar para você ver se Deus não faz. A oração do povo chamou a atenção de Deus. Eles conseguiram mexer com Deus lá em cima. Aí Deus desce, pessoal, para fazer justiça. Desceu para fazer justiça, para tirar o povo dele da mão daqueles opressores. O povo de Deus parece que desaprendeu como é que vence. Quer xingar, né? Vou quebrar tudo. Irmão, isso não funciona. Quebra, você só uma coisa quebrada vai continuar a mesma coisa. Tem que orar. Ele está falando aqui, vamos lá.
E por todos que estavam em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens, todos, se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Glória a Deus. Então é um dever nosso como cristão orar, não é julgar, não é atacar, não é condenar. Deus não está mandando a gente fazer isso, ficar olhando quem está fazendo certo, quem está fazendo errado. Quem está fazendo errado é para orar por isso fazendo certo. Pastor, aquele ali está fazendo errado, o que eu faço? Ora para ele fazer o certo. E aquele ali já está fazendo certo, então ora para ele continuar fazendo certo. É assim que a gente vai. Aí não. Entendeu? É isso, a gente tem que entender o que é o Evangelho de Cristo, né? Deus quer que todos os homens se salvem. Homem no sentido genérico. Homem, mulher, criança, jovem. Ele não quer que ninguém seja destruído. Ele quer que venha. Mas se eu não orar e não ensinar a verdade, como é que a pessoa vai se salvar? Se não tem ninguém que ore, não tem ninguém que ajude a oração. Às vezes tem pessoa que está na presença de Deus hoje, aquilo ali é marginal, não vale nada, não adianta nem orar, mas ela esquece que se hoje ela está na presença de Deus é porque oraram por ela. Se fosse pensar desse jeito, nem ela estaria ali. Não vou orar, não vale nada. E aí? Sim ou não? Se ela está ali, na presença de Deus, é porque teve alguém que orou por ela. Sem julgar, orou para a pessoa mudar. O que a gente vai fazer? Orar por outro mudar. E assim vai indo. Um orando pelo outro, sim ou não? Amém? Gente, vamos falar em oração, vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar, Dona Maria. Em nome de Jesus, Dona Maria. E glória a Deus. Feche seus olhos, gente. Vamos fechar nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença, agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E Deus, nós viemos a Ti, em nome de Jesus, aproveitar essa oportunidade para orar, Pai, por todos os homens, todas as mulheres, as crianças, Pai, os jovens, aqueles que estão nos presídios, como Pai, temos aí testemunho de vários jovens que foram soltos. Eram usuários de drogas, estavam presos, hoje em dia estão com a sua vida restaurada. Não bebe, não fumam mais. Senhor, é uma coisa linda que o Senhor está fazendo. Muito bonito isso. O Senhor mostrando como o Senhor tem o poder de restauração. Outros que foram batizados lá dentro da cadeia, gente, orando. O Senhor levantou um grupo lá, foram batizados, assistiam cultos. Estão aí soltos, mas estão libertos em nome de Jesus. Que o Senhor continue fazendo essa obra, Pai. E todos aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão sofrendo, Pai, os leitos de dor, aqueles que estão em fase terminal de câncer, aqueles, ó Pai, que estão desenganados pelos médicos, ó Pai, aqueles também que estão passando sérios problemas financeiros, dívidas, Pai, aqueles que estão passando lutas no seu casamento, na sua família. Às vezes, Pai, a casa da pessoa é uma tristeza. Oh, Deus, não tem um abraço, não tem um carinho. Que o Senhor venha mudar isso, Pai. Que haja comunhão do Teu Espírito Santo, amor, carinho entre o casal, entre os filhos, entre a família, Pai, em nome de Jesus. Eu paraliso toda ação do mal, exigindo que saia da prosperidade
sentimental no casamento. Todo espírito de depressão sai agora, leva a sua tristeza, a sua angústia, a sua solidão, o seu sentimento de tristeza, de rejeição, seja lá o que for. Pega tudo que é seu e sai agora em nome de Jesus. Chorari, maná, chorari, maná, chorari, maná. Oh Espírito Santo de Deus, abraça agora cada pessoa. Entra, Deus, em cada lar. Traz, ó Deus, a sua paz, o seu conforto, as suas consolações, aquela pessoa que está triste, desanimada. Traz o seu amor, o seu carinho, Pai. Aquela comunhão do teu Espírito Santo entre o casal, entre a família. E isso, Pai, em nome de Jesus. E eu estou abençoando cada pessoa que estão aqui conosco no Face, que vai estar também lá no YouTube essa pregação. Que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Peço também que o Senhor receba aí os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse que me honra e honrarei. Cubra com teu manto sagrado, Pai. Leva todos em paz. E vocês digam assim seja. E graças a Deus. Amém, pessoal. Glória a Deus. Então, pessoal, vamos na paz do Senhor. Amém. Deseja um bom dia, seus irmãozinhos. Vamos aplaudir Jesus que ele merece. E até mais tarde. Glória a Deus. Amém. Até mais tarde, em nome de Jesus, se assim Jesus permitir. Às 18 horas a gente vai estar aqui de novo. Novamente. Glória a Deus. E Deus abençoe aí todo o pessoal do Face. Oi, meu filho. Deus abençoe, Luiz Carlos. A paz do Senhor, meu filhão. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Um dia abençoado aí de paz para todos aí, em nome de Jesus. Amém? Gente, não se esqueça, tá? De dia 26, o culto jovem. Glória a Deus. Culto temático. Vem para a gente ser abençoado, para ter uma palavra abençoada em nome de Deus. Já está convocado.